Você já ouviu falar da depressão pós-férias? Você já se sentiu para baixo alguma vez que teve que voltar para o trabalho? Aliás, uma coisa que é muito comum, será que você já não sentiu uma amostra grátis disso no domingo à noite? Fica comigo que a gente vai falar disso nesse vídeo. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E esse vídeo aqui é uma verdadeira viagem no tempo. Eu encontrei uma entrevista que eu dei para Olga Bongiovanni no programa Mulheres da TV Gazeta, ao vivo, há mais de 10 anos. Quem já conhece o canal vai achar até curioso ver como eu era naquela época. Eu volto logo mais. Um bom vídeo para você. Muito. Quando você volta de férias, você tem depressão? De jeito nenhum. Ah, então tá. Mas tem um grupo de pessoas aí, parece que 23% dessas pessoas não é bem por aí. O Fernando Fernandes é psiquiatra, médico pesquisador do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas. Obrigada por ter vindo, Fernando. Bom dia, Olga. Bom dia. Fernando, o que é isso, hein? Quanto que é? 23% segundo essa pesquisa que foi feita? 23% das pessoas sofrem desta síndrome. A pesquisa contou com 540 profissionais de 25 a 60 anos, residentes em São Paulo e Porto Alegre, com uma média de tempo de trabalho de 12 anos. Ficar muito tempo no mesmo emprego pode gerar isso também? Olha, isso está mais relacionado não com o tempo que você está no emprego, mas sim com a satisfação que você tem em trabalhar naquele emprego. Porque não significa, se você está há 12 anos no emprego, que você está satisfeito. Não. Né? Claro que não. Pode ser por uma série de motivos, às vezes você permanece insatisfeito no emprego. Né? Certo. Isso é bem comum. É, porque me chamou a atenção aqui 12 anos, né, de trabalho. O que síndrome é essa? Que depressão é essa do pós-férias, em que a pessoa... O que ela apresenta, doutor Fernando? Bom, acho que a primeira coisa é definir, né, o que é depressão pós-férias, né? Em primeiro lugar, não é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico catalogado como diagnóstico médico. É que o termo depressão, inclusive no meio médico, ele se refere a uma série de quadros clínicos que têm sintomas parecidos. Sei. E aí uma coisa que já é conhecida há bastante tempo, né, a pesquisa que você citou divulgou isso, é que muitas pessoas, quando voltam ao ambiente de trabalho, acabam apresentando alguns sintomas depressivos, o que não significa que é uma depressão franca. Sei. E é bem comum isso, como você falou, mais de 20% das pessoas podem ter sintomas como esses, né? Se a pessoa não trata, isso pode de fato se transformar numa depressão mais séria. Aí a gente diz que está diante de um episódio depressivo. Os sintomas mais comuns é um desprazer, uma certa apatia, desânimo, falta de iniciativa. E uma coisa que é curiosa é que nessas pessoas que apresentam esses sintomas quando voltam de férias, eles tendem a ter alguns sintomas que não são muito típicos da depressão. Por exemplo, começam a ter dores pelo corpo, tudo que é dor se exacerba, por exemplo. Na depressão é muito comum a insônia, já essas pessoas têm um excesso de sono durante o dia. E essa reação que as pessoas têm quando voltam do trabalho é conhecida como reação de adaptação. Então ela tem que se adaptar. Teve férias, descansou, voltou para o trabalho, muitas vezes o trabalho não é prazeroso, a pessoa não tem nenhum estímulo no trabalho, pronto, desenvolve esses sintomas. Pode ser com sintomas depressivos, como que eu falei, pode ser com alguns sintomas ansiosos. Por exemplo, a pessoa começa a ter sintomas físicos, de falta de ar, por exemplo, sensação de batedeira no peito. Pode ter, por exemplo, dificuldade para iniciar o sono, fica pensando sempre nas preocupações do trabalho. E em adolescentes, é curioso, então, essa adaptação ao trabalho pode acontecer com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos, ou pode acontecer, nos adolescentes é muito comum, com transtorno de conduta. O paciente fica mais mal educado, mais reverente, infringindo mais regras, mais brigão com o pai, com a mãe. Então, uma série de sintomas podem acontecer, que isso convencionou-se chamar de depressão pós-férias. Essa depressão pode estar caracterizada também aquilo que a gente chama de preguiça? Ah, eu tô com uma preguiça, que droga ter voltado a trabalhar, queria ficar mais uma semana. Olha, com essa lentidão, esse ritmo mais lento. Não, são coisas diferentes. E precisa saber diferenciar. Normalmente a pessoa que passa por esses sintomas depressivos, ela sente que a volta ao trabalho não é mera preguiça. Ela própria sente que assim, a qualidade do sentimento dela mudou. Ela tem essa percepção. Algumas têm, outras não. Mas é diferente. Algumas pessoas acabam percebendo. Olha, se preguiça pós-férias fosse diagnóstico, acho que aí não era 20% não, era 90% da população. 100%. Né? Agora, doutor Fernando, é assim.
Tem uma outra pesquisa aí de alguns anos atrás que fala que tem um índice muito grande de pessoas insatisfeitas com o trabalho. E a gente sabe que as pessoas que nós somatizamos. Sem dúvida. Nós somatizamos, com certeza. A minha insatisfação eu coloco para fora de algum jeito no meu corpo. Ou com uma dor de cabeça, ou com uma gastrite, ou enfim, com uma dor aqui, dor ali, dor acolá. Essa pesquisa vem juntar, me parece, essas coisas, né? Essa insatisfação que a pessoa tem com a carreira, com o emprego, mas não pode sair dali porque aquilo está pagando o seu pão do dia a dia. Como é que faz para resolver isso? Porque as pessoas começam a ficar doentes e isso é caro. Encarece para todo mundo, inclusive para ela. Inclusive para o Estado. E para o Estado, e ela acaba tomando remédio, e isso faz mal, tomar remédio quando você poderia ter uma vida mais saudável. O que faz? Pois é. Houve um estudo em 2003 na Inglaterra que o governo inglês se preocupou com essa questão, insatisfação no trabalho e as repercussões que teria na saúde do trabalhador isso. Haviam muitos dados espalhados a respeito disso. Quantas pessoas estão satisfeitas com o trabalho, quantas pessoas se formaram e têm que trabalhar fora da área a contragosto, isso é um fator importante, e como isso repercute na saúde pública. Pois bem, o governo patrocinou uma pesquisa que foi curiosa, pegou mais de 500 trabalhos que haviam sido publicados sobre isso, foi feita uma força-tarefa para juntar todos esses dados. E assim, houve uma relação bionívoca, uma relação de 1 para 1. Se a pessoa está insatisfeita no trabalho, vai desenvolver mais doenças físicas e principalmente doenças mentais. Com certeza. A relação é muito clara, não há dúvida, entre as doenças físicas, por exemplo, doenças do coração e doenças osteomusculares. Curiosíssimo se você tiver o mesmo trabalho, a mesma força física que é aplicada, se você está numa linha de produção que faz movimentos repetitivos, você está insatisfeito, você tende a ter mais doenças osteomusculares. Agora, por exemplo, se você é um pianista que adora o seu trabalho, treina 12 horas por dia, você pode até fazer mais esforço que aquele trabalhador que está insatisfeito, mas você vai ter menos problemas de saúde. Então isso aí é uma coisa curiosa e o governo inglês resolveu investir nisso. Modo da pessoa se sentir mais satisfeita no trabalho. Com isso ela vai produzir mais, vai adoecer menos. Com certeza. E evita-se aí problemas de saúde. Aliás, quando você está feliz com o que você faz, você não fica doente por conta do trabalho, né? Pois é, você pode ficar cansado, você fica pode cansado, ficar estressado. Lógico. Vez ou outra vem uma preguiça mesmo, Isso. Você pode estar sobrecarregado, mas normalmente você lida melhor com esses estressores. Então, o que fazer para lidar com isso? Então, das duas, uma. Ou você muda de emprego e trabalho para algo que você se sente mais satisfeito e que você possa desenvolver uma qualidade de vida melhor, mas isso nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Aquilo lá está pagando a conta, a prestação da escola das crianças, então complicado. nem sempre é possível. Então você precisa aprender a lidar melhor com o estressor, já que você não pode removê-lo. Muita gente, depois que faz terapia, por exemplo, acaba lidando muito melhor com os estressores. E percebe muitas vezes que estava exagerando nas queixas, o que é também muito comum nas pessoas que têm essa chamada depressão pós-férias. Elas ficam mais sensíveis às broncas no trabalho, por exemplo, às rejeições. Ela fica muito mais sensível. E quando ela melhora e aprende a lidar melhor com o estressor, ela acaba até percebendo, olha, sabe aquilo lá que eu estava me queixando, achava péssimo, hoje eu estou levando numa boa, eu vejo que eu estava exagerando um pouco. É porque quando a gente pega férias, a gente relaxa, né? Eu tenho uma dificuldade, assim, eu demoro alguns dias para eu me desligar completamente. E depois, claro, você entra num outro ritmo, você tem uma outra programação, até de acordar, Claro. de alimentação e tudo. E é muito bom, férias é bom, lógico que é bom. E você volta para esse ritmo. Às vezes você viaja, você volta hoje, amanhã já começa a trabalhar, quer dizer, que você tá com aquela lembrança toda que você teve, se você reviu pessoas, amigos, parentes, enfim, é outra história. Sim. Férias é uma coisa fantástica, eu acho que ninguém vai dizer que a minha férias foi uma tragédia, eu acho que não, sempre é muito bom. E aí, para entrar nesse ritmo, se eu estou satisfeito com o meu trabalho, me parece que é mais fácil. Sim, você vai ter alguma dificuldade, mas você supera muito mais fácil. Mesmo assim, você tem alguma dificuldade, lógico. Sim, Agora, se eu estiver de mal com a vida, com o mundo, querendo matar meu chefe, que a gente encontra muito... Sabe por que eu insisto nisso, doutor Fernando? Porque eu tenho encontrado muitas pessoas insatisfeitas. E elas dizem assim, eu não tenho coragem
de mudar tudo essa altura da vida. Pessoas com 40 anos, às vezes 45, 35, assim, eu não tenho coragem. E eu até incentivo e digo, mude, porque eu já fiz isso com a minha vida, eu já mudei a minha vida aos 35, aos 45 anos, eu mudei tudo. E foi bacana, foi legal. Mas eu vejo que as pessoas, às vezes, não conseguem dar esse primeiro passo. E são pessoas, desculpe aqui, mas são doentes, vivem com dor, vivem cheias de problemas, de pele, de tudo. E aí, doutor, é claro que está somatizando. Ah, não há dúvida. Não seria bom se fazer uma campanha, se conscientizar? A medicina do trabalho também, ver isso com mais carinho? Não há dúvida. Essa coisa de somatizar é impressionante, né? Toda pessoa, quando está com o humor alterado, você vê diferença. É como você falou, às vezes até na pele. Eu vejo pacientes quando se tratam, falam, nossa, volta a paciente e fala assim, você está mais bonito, tua pele está melhor. É incrível mesmo. As doenças do humor, elas não atacam só a parte emocional, só a parte da mente. Elas afetam o corpo como um todo. Então as pessoas adoecem mais, sentem mais dor mesmo. Agora, uma coisa importante que você citou, Olga, às vezes falta iniciativa para a pessoa. Isso pode ser uma característica dela. Ela é uma pessoa mais acomodada, não tem iniciativa. Mas muitas vezes isso é sintoma. Porque uma pessoa que tem as características que você me citou, já não está com problema de adaptação, não. Essa pessoa já está com problema de humor mais sério e precisa tratar. Então é curioso. A gente fala, a pessoa tem iniciativa para superar o problema. Só que ela está com um problema do humor que tira a iniciativa. Entendi. E como que ela vai lutar contra isso? Aí daí fica sem armas para lutar. Aí precisa de uma ajuda médica, aí precisa de tratamento. De ajuda de um profissional. Daí, nesse caso, é o psiquiatra. Nesse caso, é o psiquiatra. É um você. Profissional com experiência em doenças mentais, né? Em doenças mentais. Que, graças a Deus, a gente hoje consegue falar com vocês, psiquiatras, e as pessoas vão ao psiquiatra com maior frequência. Eu lembro das primeiras vezes que eu falei de psiquiatra, há 35 anos atrás, no rádio. Você é louca! Né? Aliás, tinha tão pouco psiquiatra naquela época, na minha cidade. É médico de louco, psiquiatra só para tratar louco. Então, como a gente evoluiu, né, doutor Fernando? Graças a Deus. Graças a Deus. Esse estigma já foi ficando para trás. Ainda tem gente que deixa lá. Psicólogo já é um Deus nos acuda, tem gente que não... Os homens têm uma resistência, né? Psicólogo é uma coisa impressionante. Não há dúvida, os homens têm mais resistência. Mas não é só psicólogo não, para tratamento médico de maneira geral. É verdade. Eu diria que psicólogo mais ainda, ou psiquiatra, né? Mas o homem de maneira geral busca menos tratamento mesmo, né? Graças a Deus o estigma está ficando para trás e com a ajuda de vocês, em grande parte disso, a gente sabe. A televisão, a imprensa de um modo geral, programas como o nosso e tantos outros que temos aí, a gente sabe que contribui. E hoje a vinda do Dr. Fernando Fernandes aqui, psiquiatra, médico pesquisador, do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas, veio aqui justamente para isso, para a gente dar esse alerta. E quem sabe você não estava precisando disso, né? Dessa conversa que ele teve aqui comigo, para tomar a atitude de, né? Vou mudar minha vida, doutor. Você já fez isso com a tua vida? Já. Já? Já. Antes de ser médico, por exemplo, tive 2 profissões. O que você fazia? Nossa, eu era técnico em eletrônica, depois comecei a dar aula em cursinho, uma profissão que eu mantenho até hoje, e depois me formei médico psiquiatra. Eu mudei também. Olha que belo depoimento pra gente fechar. Gostou do vídeo? Não esquece então de deixar o seu like, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de saúde emocional, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Só coisa boa. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo. E para se inscrever tem um botãozinho aqui embaixo. Novamente, muito obrigado, fique com Deus e até um próximo vídeo.